3, 2, 1, ao vivo. Professor Robson Barros, o nosso assunto de hoje é equação de primeiro grau a uma variável. Então, em matemática, existem dois tipos de sentenças matemáticas. Existe a sentença matemática fechada, onde você pode classificá-la em verdadeira ou falsa. Então, ela é fechada quando você puder afirmar, olha, essa sentença é verdadeira ou essa sentença é falsa. Se você não puder classificá-la em verdadeira ou falsa, ela passa a ser a sentença aberta. Então, sentença aberta, como já falei, é a sentença que você não pode classificá-la em verdadeira ou falsa, certo? Um exemplo de sentença aberta seria o seguinte. Eu tenho aqui como exemplo, né? Tá só um exemplo aqui para você verificar. Ó. Eu tenho aqui 3 maior que 5. Então, essa sentença aqui, 3 maior que 5, é uma sentença matemática fechada. Por quê? Porque eu sei que 3 não é maior do que 5, ou seja, 3 é menor do que 5. Então, essa sentença matemática é uma sentença falsa. Então, você pode classificá-la em falsa. Quando isso acontece, você tem uma sentença matemática fechada. Um outro exemplo aqui. Eu tenho aqui 2 mais 3, 2 mais 4 igual a 6. Eu sei que 2 mais 4 é igual a 6. 2 mais 4 igual a 6, realmente 6 é igual a 6. Aqui você tem uma sentença matemática verdadeira. Essa sentença é verdadeira. Então, mais uma vez, você pode classificar essa sentença em verdadeira. Então, em resumo, em síntese, se você pode classificar uma sentença matemática em falsa ou verdadeira, então é uma sentença matemática fechada, tá certo? O caso oposto são as sentenças matemáticas abertas. Por exemplo, eu escrevo a seguinte expressão. Eu tenho aqui x mais 2 igual a 7. Eu posso afirmar se x mais 2 igual a 7? Claro que não, né? X mais 2, x é uma variável. Vai depender do valor de x. Se eu disser para você quanto é o x, é que você vai dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa. Porém, x mais 2 igual a 7 é uma sentença matemática aberta. Não dá para classificar de início essa sentença como aberta, como verdadeira ou falsa. Por isso que é uma sentença matemática aberta. E toda sentença matemática aberta é uma equação de primeiro grau. Se ela só tem uma variável, ela vai ser uma equação de primeiro grau com uma variável, que é o nosso assunto de hoje. Vamos estudar as equações matemáticas, equações de primeiro grau, apenas com uma variável. Primeiro exemplo, exemplo 1. Eu tenho a menos 2 igual a 13, né? Então, a é a nossa variável. Então, a menos 2 igual a 13 é toda a equação de primeiro grau com uma variável. Quem é a variável? A variável é a. Aqui nessa equação, a variável é a. Como nessa outra equação, y mais 7 igual a 20, a nossa variável, o que é variável? É o termo a determinar, que varia conforme o seu pensamento. Mas ela só vai ter um valor exato para ela, só vai ter uma resposta única. E nessa equação 3, a variável é b, é a letra B, variável é a letra B. Letra B. Vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Eu tenho a menos 2 igual a 13. Você tem uma quantidade numérica a, tira 2 e sobra 13. Então, pela lógica, se eu tenho uma quantidade, tiro 2 e sobra 13, é porque o a é maior que 13. O a pode ser 14, 15, 16, assim por diante. Resolvendo essa equação, você vai resolver trivialmente chega ao resultado, a igual a 15. Por que é 15? Porque 15, que é o a, tirando 2, realmente é 13, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês uma resolução imediata sem usar essa lógica. Que é importante a lógica devido ao raciocínio, né? Equação 2, y mais 7 igual a 20. Então, você tem uma quantidade que eu chamei de y. Vamos supor reais. Você tem y reais na sua carteira, no seu cofre. E você dá 7 reais para alguém, tá certo? E o teu resultado ainda fica 20 reais, ó. 20 reais é só o resultado.
Então eu tenho y, somo com 7 e dá 20. Então quem é o y? Então nesse caso você vai ter y igual a quanto? Você vai pegar o 20, né, subtrair do 7. Então y vai ser igual a 13. Porque realmente só existe o 13 que somado com 7 dá igual a 20. Ó, 13 mais 7 igual a 20. Não pode ser 10. 10 mais 7 é igual a 17. 11 mais 7 é igual a 18. 12 mais 7, 19. Então, y tem que ser realmente um resultado único. Toda equação é variável. Nesse caso, o primeiro grau é resultado único. Y igual a 13. Certo? Vamos para o último exemplo. Eu tenho 3b mais 1 igual a 19. Certo? Aqui você vai concluir, depois de uma análise, depois de um raciocínio, que o b vai ser 6. Por que b é igual a 6? Porque eu sei que 3 vezes 6 dá 18, e 18 mais 1 realmente é 19. Então, o que é que você observa? O valor da variável é o valor da variável é o valor que torna a igualdade verdadeira, tá certo? Então, quando eu substituo o b por 6, 3 vezes 6 dá 18, 18 mais 1 realmente é 19. 19 é igual a 19. Então, esse valor da variável, que nós chamamos de raiz da equação, a raiz da equação, é o valor, né? Raiz da equação é o valor que torna a igualdade verdadeira. Aqui, x igual a 5. 5 mais 2, realmente 7 igual a 7. Aqui o valor de A igual a 15. 15 menos 2, realmente igual a 13. 13 é igual a 13. E aqui, como vimos, B igual a 6. 3 vezes 6, 18. 18 mais 1 é igual a 19. 19 é igual a 19. Sim, agora a maneira prática, ó. Aqui eu tenho A menos 2. Aqui é uma operação chamada subtração. Você vai trabalhar com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a operação adição. A operação inversa da multiplicação é a operação divisão. E vice-versa. A operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, se aqui eu tenho uma subtração. Se eu tenho alguém menos 2 igual a 13, quem é esse alguém? É 13 mais 2 igual a 15. Se eu tenho aqui alguém que eu chamei de y mais 7 igual a 20, como aqui é mais, a operação inversa da adição é a subtração. 20 menos 7, 13. Como é fácil, né? Então, se eu tenho alguém somado com 1 igual a 19, então esse alguém é 19 menos 1. Então, esse alguém é igual a 18. Então, 3b é igual a 18, aqui, fazendo a operação inversa. Então, 3b seria 18, ó. Alguém somado com 1 é 19, esse alguém é 3b. Então, aplica a inversa, 19 menos 1 é 18. E aqui eu aplico novamente a inversa. Aqui eu tenho 3b. 3b, como eu já falei em outras aulas, 3b é 3 vezes b. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, o valor do b é 18 dividido por 3. 18 dividido por 3, que é igual a 6. Pronto, meus amigos. Aí foi uma revisão de equação de primeiro grau, tá certo? Agora vocês vão assistir esse vídeo uma vez, 2 vezes, 3 vezes e vão resolver exercícios no livro de vocês ou em qualquer canal da internet no YouTube. Fiquem em paz.